Vambora! Vamos lá, quinta-feira, dia 6 de novembro, vamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show. Vamos aqui comentar sobre a rodada de ontem. Tivemos uma quarta-feira movimentada na NBA. Comentar sobre cada um dos jogos, né? Tivemos Donovan Mitchell brilhando contra a Filadélfia, tivemos Detroit Pistons vencendo mais uma, tivemos Brooklyn Nets vencendo a primeira na temporada, né? New York Knicks vencendo Minnesota na volta de Anthony Edwards. Tivemos Nikola Jokic com mais um triple-double, né? Normal. A gente teve Oklahoma perdendo sua invencibilidade. Infelizmente aconteceu, mas pelo menos foi pro Thiago Splitter, né? Aí já dá uma amenizada, né? E tivemos que mais? Tivemos Russell Westbrook brilhando contra o Golden State. Grande atuação de Russell Westbrook. O esnobado Russell Westbrook, né? Agora que eu vi que meu microfone tava alto pra caralho. Peço perdão, viu? Desculpa. Ah, meu Deus do céu. O ouvido de geral deve ter ido pro querelho. Perdão. Peço perdão, viu, gente? Ó, vamos lá. Agora com o volume ajustado, vamos aqui pra edição de hoje. Comentar sobre os jogos de ontem. Comentar sobre algumas aspas que foram dadas após a rodada, né? Temos aspas de Cooper Flag sobre a fase do Dallas. Temos aspas em relação à situação do Ja Morant lá em Memphis. Memphis que perdeu mais uma. Temos aspas do Wemby sobre a derrota pro Lakers. Enfim. Bastante coisa, cara. Tem notícia sobre... Tem novidades, né, sobre LeBron James, sobre o retorno do velho. Cara, muita coisa. Muita coisa mesmo pra gente falar hoje. Programa recheado. Caramba. Cabelinho tá como? Agora que eu reparei, cabelinho tá pique mafioso, hein? Não tá? Al Pacino? Não tá? Estilinho Al Pacino? Caramba, hein? Ó! Caralho, meu Deus do céu, hein? Que estilo, hein? Que estilo é esse, hein, papai? Ah, cara, vamos lá, vamos começar logo esse programa. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de dar uma conferida lá nas promoções da Centauro. Todos os dias a Centauro te oferece promoções maravilhosas. Temos aqui algumas camisetas, né? Aqui, ó, camiseta da Jordan. Ó, coisa linda. Camiseta do Bulls. Essa aqui é linda, hein? Essa aqui, pô, essa aqui é maravilhosa, cara. Essa aqui é maravilhosa. Se tivesse GG, eu pegava pra mim. Mas se por acaso você usar GG, tá aí uma ótima opção pra você. Temos várias outras opções também. Deixa eu voltar aqui pra aba de basquete. Ó, temos tênis também em promoção. Nike Precision 7 saindo por 34% de desconto. Air Zoom GT Jump Academy saindo com 24% também. Jordan Luca 4, ó, 21% de desconto. Sabrina One saindo por 5%. Cara, muita promoção. E aí, bicho, você usando o cupom SWISH10 na sua compra, você garante mais 10% de desconto para além do desconto que a própria Centauro te oferece. Então, vá lá na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos e usa o cupom SWISH10 para dar aquela potencializada na sua economia. Olha só que coisa maravilhosa. Pessoal, vou só desligar meu alarme ali no celular, que eu esqueci de desligar essa merda. Mas eu já volto e aí a gente começa de fato o programa, a gente começa a falar sobre a rodada de ontem. Só um minutinho, não vou nem cortar isso aqui não. Rapidinho.
Agora sim. Pô, esqueci de desligar o alarme. Ai, ai. Vambora. Vambora. Roda a vinhetinha. E na volta, a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem. Beleza? Aí, hoje eu não errei. Hoje saiu pra vocês a vinheta, tá vendo? Aos poucos eu vou aprendendo, né? Nem é como se já tivessem mais de 300 edições do programa, né? Estou ainda aprendendo como é que faz. Na vida é assim, né? Na vida nós somos eternos aprendizes, não é? Não tem essa frase? Enfim. Vamos lá, cara. Vamos falar sobre os jogos de ontem. Deixa eu botar aqui na tela. Ó, vamos lá, pessoal. Começando, né, com o jogo que abriu a rodada de quarta-feira, que foi o duelo entre Cleveland e Philadelphia 76ers. Jogo disputado lá em Cleveland, lá em Ohio. Cavaliers com aquele uniforme retrô azul maravilhoso. Uniforme lindo, lindo demais. E aí, né, para homenagear esse uniforme lindo, o Cleveland conseguiu o quê? Uma linda vitória, né? Venceu o Philadelphia por 132-121. O Cavs teve o retorno do Darius Garland, né, cara? Depois de perder os primeiros jogos aí da temporada, o Garland voltou. Voltou bem. Tipo, não entregou números fantásticos, né? Não foram números excelentes. Foram 8 pontos e 4 assistências em 26 minutos. Muito longe, né, dos números que ele costuma colocar. Mas a presença dele em quadra fez diferença. Né? O Kenny Atkinson, ele falou na coletiva, né, sobre isso. Sobre como só de ter ele em quadra, o time já joga melhor. Né? O ataque já flui melhor. Até porque com o Garland em quadra, o Donovan Mitchell ele pode jogar na posição dele, que é de shooting guard. Né? Pode fazer o que ele faz de melhor, que é pontuar. Então, apesar dele não ter colocado ótimos números fantásticos, a presença dele fez a diferença. Né? O Kenny Atkinson até destacou que os primeiros 7 minutos dele foram importantíssimos pro Cavs conseguir, né, abrir a vantagem. Né? O Cavs no primeiro quarto meteu 41 pontos. E aí o Kenny Atkinson destacou bastante como que fez a diferença ter o Garland. Então, assim, foi uma volta importante. E aí, mano, com ele em quadra, Donovan Mitchell brilhando, Garrafão brilhando, não teve jeito. Cleveland saiu com a vitória, né? O Sixers competiu pra caramba e tal, só que o primeiro quarto e o terceiro quarto acabaram sendo determinantes pro resultado, né? O Cavs venceu a primeira parcial por 41-27 e na volta do intervalo, depois de tomar 40-29 no segundo quarto, o Cavs meteu 37-20, né? Com o Donovan Mitchell jogando pra caralho. Então o Cavs construiu, né, a sua vitória nesses dois períodos. Quinta vitória do Cavs na temporada. O Donovan Mitchell com 46 pontos. Atuação absurda, monstruosa do Donovan Mitchell. Donovan Mitchell que em 4 dos 7 jogos dele, ele passou dos 35 pontos. Um absurdo que ele tá jogando. Um início de temporada fantástico. E agora com o Garland de volta, mano, a tendência é os números do Donovan Mitchell subirem demais. Porque o Garland, ele realmente, ele é um facilitador, né, cara? Assim, mesmo eu tendo algumas críticas em relação ao Garland, especialmente na parte defensiva, ele é um cara que faz diferença, mano. Ele ajuda bastante. Então, com certeza, com ele, esse time do Cavs tende a deslanchar. Né? A Cavalanche, né, deve começar a rolar a partir de agora. E o Sixers, né, acabou sendo a primeira vítima. Destaque para Tyrese Maxey, fez um ótimo jogo, 27 pontos, 9 assistências, mas não foi suficiente. Quem também tá voando é o Detroit Pistons, né? Jogando em casa, na Little Caesars Arena. Detroit venceu o Utah Jazz por 114-103, mais uma atuação enorme da duplinha Cade e Duren. Né? Os dois estão tendo um início de temporada muito forte. Ontem, de novo, foram incríveis, né? O Cade, 31 pontos e 10 assistências para ele. De novo, sendo decisivo no quarto período, crescendo no clutch time. Início de temporada muito forte do Cade, jogando muito. E o Jalen Duren, mano, 20-20 pro homem, né? 22 pontos, 22 rebotes pro Jalen Duren.
começando também bem demais a temporada. Talvez o melhor início de temporada da carreira do Duren, mano. Ele tá tendo um impacto nesses primeiros jogos que é admirável, né? Então, grande jogo da dupla e mais uma vitória para Detroit, a 6ª vitória do Pistons na temporada. Detroit, que pela primeira vez desde 2008 vence 6 dos primeiros 8 jogos de uma temporada. Detroit aí vem nessa temporada para de fato consolidar o seu retorno. Na temporada passada a gente viu a volta do Pistons competitivo e nessa temporada a gente está vendo a solidificação dessa nova fase do Pistons. O Pistons de fato voltou a ser uma potência no leste, voltou, né? Pelas mãos do Cade, pelas mãos do Duren, pelas mãos do J.B. Bickerstaff, que está fazendo um trabalho excepcional. Ele que saiu chutado de Cleveland, muito criticado, né? Parece que se encontrou em Detroit. Tomara que o trabalho dele não engasgue assim como engasgou em Cleveland, né? Lá em Cleveland ele acabou batendo no teto. Vamos ver se em Detroit ele consegue dar uma esticada nesse teto dele. Nesse começo de temporada tá conseguindo. O Detroit tá performando bem, Cade está jogando um nível muito alto. O garrafão de Detroit tá incrível. Detroit, se não me engano, é o melhor time em pontos no garrafão nesse começo de temporada, né? Era até 3 dias atrás, não sei se mantém, mas é um dos melhores, produzindo por dentro. O time é bom, cara. Esse time do Pistons é muito bom, né? Tem que ser levado muito a sério nesse leste. Pelo Jazz, destaque pro Mikhailuk, né? 28 pontos para ele. O Jazz que teve ontem uma notícia horrível, né? Que foi a lesão do Walker Kessler. Walker Kessler está fora do restante da temporada. Uma notícia muito ruim pensando em quadra, né? Porque é um cara importantíssimo. Vinha tendo um começo de temporada muito bom também. E é uma notícia muito ruim pensando também em mercado, né? Porque com ele machucado, dificilmente alguém vai se interessar por ele na trade deadline, né? Então, é uma notícia muito ruim em todos os sentidos pro Jazzão da massa. Jazz que sofreu sua 5ª derrota. Na sequência, a gente teve o Brooklyn Nets conquistando a sua primeira vitória na temporada, né? Jogando em Indiana. O Brooklyn venceu por 112-103. Michael Porter Jr. entregando um grande jogo de 32 pontos, 11 rebotes, 4 de 11 no perímetro. Michael Porter chegando ao seu 3º jogo de 30 pontos na temporada. Esse que é um que precisa muito jogar bem para se valorizar. É um cara que com certeza o Nets vai tentar negociar na trade deadline. Vamos ver o que consegue. O que eu tô vendo de especulação é Michael Porter por Ja Morant, viu? Tô vendo aí algumas fontes falando sobre a possibilidade do Brooklyn envolver o Michael Porter numa troca pelo Ja Morant. Ontem também saiu informações sobre o interesse do Minnesota no Ja Morant. Minnesota querendo juntar Anthony Edwards e Ja Morant, hein? Rapaz, hein? Os dois cancelados, né? O pai ausente e o senhor das armas, hein? Olha aí. Que dupla, hein? Rapaz, eu vou te falar. Acho que vai dar merda se acontecer? Acho que vai dar merda. Acho que não vai dar certo. Mas que vai ser muito foda ver esses dois jogando juntos, vai. Pô, 2 dos caras mais atléticos da liga jogando juntos. Com McDaniels ali. Porra. Julius Randle. Pô. Resenha, hein? Aí o Minnesota ia virar uma resenha. Ia ser da hora, velho. Ia dar merda? Ia. O vestiário ia explodir? Ia. Mas que ia ter entretenimento? Ia ter, com certeza. E vou te falar, tem como o Minnesota fazer acontecer, viu? Eu até falei sobre isso nessa semana, sobre cenários de troca pro Ja Morant. Cara, se Minnesota pega Rob Dillingham, pega Rudy Gobert e manda, dá pra fazer essa troca acontecer. Memphis pega um armador jovem pra reconstruir, pega um pilar defensivo pra jogar junto do JJJ, ou pode até usar o Gobert como titular, né? Óbvio que ele já seria titular de qualquer forma, mas pode usar o Gobert como pilar do garrafão e tentar trocar o JJJ. É uma troca que eu
que eu vejo podendo acontecer, cara. Sinceramente, eu vejo podendo acontecer. Minnesota se livra do contrato do Gobert, aposta no all-in com o Ja Morant. Sei lá. Faria essa troca se fosse Minnesota? Não, não faria. Mas eu não acho impossível de rolar, não. Assim como eu não acho impossível também o Brooklyn ir atrás do Ja Morant. Não acho impossível, né? E vou te falar, se eu sou o Memphis, se chega a proposta Michael Porter, algum jovem em pique, irmão, eu aceito. Eu aceito. Porque entre aceitar um pacote desse e manter um Ja Morant do jeito que ele tá jogando, de sacanagem, muito melhor trocar. Muito melhor. Ixi, aceito na hora, filho. Aceito na hora. Enfim. Vamos ver o que acontece com o Ja Morant, né? Em Brooklyn, o que aconteceu foi isso. Vitória, primeira vitória do time na temporada. 7ª derrota do Indiana Pacers. Boston Celtics venceu o Washington Wizards 136-107, vitória tranquila no TD Garden. Jaylen Brown entregando mais um grande jogo, 35 pontos para o homem mau. Jaylen Brown que meteu 35 com 13 de 21 nos arremessos em só 26 minutos, cara. Alto volume em pouco tempo. Se tornou o primeiro jogador na história do Boston Celtics a marcar mais de 35 pontos em menos de 26 minutos, em 26 minutos ou menos. É o primeiro na história da franquia a conseguir isso. É o quarto jogador na NBA com 35-5-5 em 26 minutos ou menos nos últimos 40 anos, tá? E é o quinto jogo dele em 9 com pelo menos 30 pontos marcados. Jaylen Brown tá jogando demais, mano. Assumindo o papel de protagonista desse Boston Celtics, garantindo vitórias pro time, jogando muito. Só tem que resolver o problema da calvície, né? Ele tá passando esse sprayzinho, né, pra dar uma tapada ali no matagal. Pô, toda hora ele tá sujando a camisa de alguém. Pô, ontem foi o... Esqueci o nome do menino. Keyshawn George. Pô, sujou a camisa do Keyshawn George, pô. Pô, Jaylen Brown. Ou raspa a cabeça, ou aceita a calvície, meu querido. Ou vai fazer um implante também, pô. Tá cheio da grana. Até temporada passada era dono do maior contrato da história da NBA, porra. Vai na Turquia, faz um implantezinho, porra. Caralho, Jaylen Brown. De brincadeira, pô. Ficar sujando a camisa dos outros aí, pô. Mó transtorno. Porra, depois o roupeiro vai se fuder ali pra limpar a camisa do menino. Por quê? Porque o Bam não aceita a calvície. Porra, Jaylen Brown. Caralho. Pô, tá de brincadeira. Enfim. Bela vitória do Celtics. E mais uma derrota do Wizards, que teve o Alex Sarr jogando muito bem. Alex Sarr começando bem a temporada, viu? Tá passando abaixo do radar, mas o Alex Sarr tá tendo um bom início de temporada. Foram 31 pontos, 8 rebotes e 3 tocos para o francês. Aí a gente teve o duelo de ex, né? New York Knicks de Karl Anthony Towns enfrentando o Minnesota de Julius Randle. Jogo em Nova York, no Madison Square Garden. Anthony Edwards voltando de lesão, né? Tendo seu retorno. E aí o que aconteceu foi vitória esmagadora de Nova York. Né? Depois de um primeiro tempo bem equilibrado, o Knicks dominou no segundo tempo. Foram 83 pontos marcados no segundo tempo. Uma coisa impressionante. A defesa de Minnesota simplesmente não existiu no segundo tempo. Não teve defesa por parte de Minnesota. E aí o Knicks com Jalen Brunson, com Anunoby, né? Passou por cima, de lembrança, inclusive, duplo-duplo de 23 pontos e 10 assistências. Knicks garantiu sua quinta vitória na temporada. O Knicks que só venceu em casa, tá? Knicks não sabe o que é vencer fora de casa. Agora, em casa, invicto 5-0. Pela primeira vez desde 2013. Pela primeira vez desde 2013, o Knicks vence 5 jogos seguidos no Madison Square Garden. Impressionante, hein? Impressionante. Knicks aí se fazendo valer do fator casa de uma forma, né, maravilhosa. Já Minnesota, né, cara, mais uma derrota. O Anthony Edwards não teve um grande retorno, né? Depois de 4 jogos fora, ele sentiu muito a falta de ritmo. E também, né, foi muito bem marcado pelo Knicks. Terminou o jogo com só 15 pontos, 5 assistências, 3 turnovers, chutando para 38%. O Julius Randle foi quem carregou o ataque de Minnesota com 32 pontos. O DiVincenzo fez um bom primeiro tempo, mas no segundo, assim como todo o time de Minnesota, né, também não fez mais nada.
E aí, mais uma derrota na conta de Minnesota, quarta derrota e o Knicks com a sua quinta vitória. Aí a gente teve Houston passando por cima do Memphis, né? Jogando lá em Memphis, lá no Tennessee. Houston passou o carro, 124-109. Aman Thompson dominante ali no garrafão, 28 pontos, 10 rebotes e 7 assistências pro menino Aman. Coletivamente, Houston foi muito bem, 7 jogadores passando dos 10 pontos. Né? Jogo fácil, cara. Jogo fácil para Houston. Memphis muito mal. Quarta derrota seguida de Memphis. Ja Morant entregando mais um jogo horrível. Terminou com 6 de 19 nos arremessos. Ele que nos últimos 3 jogos combinou para 14 de 49 nos arremessos. Tá muito feio, cara. E ontem, mano, um monte de jogada, sabe, desleixada. Claramente ele tá de sacanagem. Claramente ele tá de sacanagem. Claramente ele tá querendo forçar uma troca. O Kevin Durant mesmo falou pro pai do Ja Morant na beira da quadra: pô, seu filho não quer ficar aqui. Vai ser seu último final de semana aqui em Memphis. E de fato, cara, claramente o Ja Morant tá forçando uma troca. Tá nível Anthony Davis quando quis sair do Pelicans, tá ligado? Tá nível James Harden quando quis sair do Houston. Jogando de sacanagem. Tá muito feio, cara. E aí a gente teve, né, depois do jogo, aspas sobre a relação do Ja Morant com a comissão técnica, né? O Kelly Iko, do Yahoo Sports, ele falou o seguinte, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó. A linguagem corporal de Morant, que já era apática no treino matinal, se estendeu até o jogo. Durante os pedidos de tempo, Morant ficava isolado em uma das extremidades do banco e não falava com o treinador. Não houve apertos de mão ou conversas com Lisalo sempre que Morant era substituído. Então, assim, uma relação horrível, uma situaçãozinha de merda. E aqui, ó, aqui o Kevin Durant falando pro pai de Ja Morant. Ó. Olha, ó. Aí, ó. Nossa, a mulher gritando pra caralho. Mulher chata, cara. Cala a boca, mulher. Com todo respeito. Ó o Usher. Aí, ó. Tá muito nítido, cara. Ja Morant não quer mais ficar lá. E, velho, todo respeito à trajetória do Ja Morant em Memphis. É um dos caras mais influentes, né, na história da franquia. Eu acho que é o jogador mais midiático que Memphis já teve. Não é o melhor, né? O melhor pra mim foi o Marc Gasol. O Marc Gasol pra mim é o GOAT de Memphis. Depois o Mike Conley. Mas o Ja Morant, cara, ele é um dos grandes jogadores que Memphis já teve. Então, respeito a trajetória dele, respeito a história dele em Memphis. Mas não dá, cara. Não dá pro cara ficar no time com essa postura. Desculpa. Ainda mais ganhando o que ele ganha e entregando tão pouco quanto ele vem entregando nos últimos anos. Não justifica o investimento, não justifica a dor de cabeça, cara. Tem jogador que, pô, vale a pena você ter uma dor de cabeça com ele porque ele entrega pra caralho. Né? Tem jogador que é diva e você aceita a divez dele porque ele entrega pra caralho. O Ja Morant não é o caso. O Ja Morant, ele está sendo diva, ele tá sendo mimado, tá sendo babaca, antiprofissional e não tá entregando nada. Então, velho, se eu sou Memphis, irmão, dá linha. Dá linha. Chega no Minnesota, chega no Nets, chega no Miami. Ó, vocês querem o Ja Morant? O que vocês têm pra oferecer aí? Me manda uma pique, me manda um cara bom, completa salário que eu envio. É isso. É isso. Chego lá no Houston, Houston, quer fazer negócio pelo Ja Morant? Quer fazer negócio? Bom, o que vocês têm aí pra oferecer? Ah, tem o Tari Eason, tem o Reed Shepard aqui, tem o Pique. Manda. Ô, Brooklyn, manda Michael Porter e algum jovem aí. Manda um Egor Deming pra mim. Pega Egor Deming. Não, Egor Deming não, que ele foi pique alto. Ah, manda aí um Traoré. Me dá o Traoré, me dá o Michael Porter que eu mando o Ja Morant. Mando. Minnesota, manda Gobert, manda Rob Dillingham ou Jalen Clark que eu mando o Morant.
Vou oferecendo. Vou oferecendo. Ô Pelicans, topa botar o Herb Jones no negócio? Manda, toma Jamoran. Vai, bota Jamoran e Zion Williamson aí juntos. Inclusive Zion Williamson que machucou de novo, hein? 10 dias fora. Muitos se iludiram. Vai, nada mudou. Zion Williamson segue o mesmo. Mas é o que eu faria, cara. Não, mano. Tem por que ficar aguentando essas coisas, não. Não ganhou nada pelo time. Nos últimos 3 anos. O que foi o Jamoran nos últimos 3 anos, cara? Nada. Nada. Entendeu? Você pega os últimos 3 anos. Em 2, ele jogou o quê? 20 jogos somados? Pô, é ridículo, cara. Desculpa. E aí ele vem meter essa marrinha. De, ai, não gosto da comissão. Ai, não vou jogar. Ah, mas, pô, com todo respeito de Jamoran, mas vá catar coquinho, né, meu querido? Porra, agora meti um Caio Ribeiro, né? Com todo respeito de Jamoran, mas você é um bananão. Você é um bananão. Porra. Não, mano. Não. Se ele tivesse jogando pra caralho, beleza. Você engole algumas coisas. Ih, lá ele. Mas não é o caso. Ah, dá linha. Dá linha. Troca ele. Já aproveita, troca o JJJ também, que também tá jogando sacanagem. Reconstrói, mano. Reconstrói. Você tem aí um Cedric Cord começando a temporada mó bem, menino bom, jogando bem. Você tem um Zach Edey que tá machucado, mas beleza, vai voltar. É um cara com potencial também. Jalen Wells. Reconstrói. Reconstrói, porra. Tem um treinador jovem aí. Não, tem que ficar aguentando essa... Tem que ficar aguentando isso não, mano. Capitaliza em cima dele. Tenta aproveitar o mínimo de valor de mercado que ele tem, que já é pouco. Né? O valor de mercado do Jamoran é mínimo. Mínimo. Hoje, só pra vocês terem ideia, eu tenho poucas dúvidas de que Austin Reeves vale bem mais do que o Jamoran. Bem mais. Numa troca, muito mais. Que outra? Quer ver? Enfim. Vários assim. Vários vale muito mais do que o Jamoran numa troca. Ó, vou falar. Hoje, se é pra ter um no meu time, Jamoran ou Benedict Mathurin, do Pacers. O Mathurin, nossa, na hora. Muito mais. Muito mais. Jamoran ou Derrick White no meu time? Ixi, mas tem que pensar. Não tem que pensar. Ele é mais talentoso do que esses caras? Ele é mais talentoso, mas ele não entrega. Nunca tá disponível. Ainda tem todo esse problema de comportamento. Então, mano, eu, sinceramente, cara, acho que o valor de mercado de Jamoran é baixo. E quanto mais o Memphis esperar pra trocar, menor vai ser o valor dele. Então o Memphis tem que aproveitar agora pra trocar. Se bobear, se deixar pra trocar em fevereiro, já vai desvalorizar mais. Então, mano, se eu sou Memphis, eu já resolvo isso aí agora, mando embora, porque pra ficar do jeito que ele tá, mano, é melhor não ter. É melhor não ter, manda embora. Um abraço. Um abraço. Mas enfim, Houston não teve nada a ver com isso, foi lá, venceu bem, mais uma boa atuação ofensiva de Houston. É isso, Houston aí ganhando corpo nos últimos jogos. Quinta vitória seguida de Houston, né? Se não me engano. Exatamente, quinta vitória seguida. Houston é embalado. Outro time que também tá, né, complicado é o nosso Dalão da massa, né? Jogando em casa contra o moribundo Pelicans, o Dallas conseguiu a proeza de perder, cara. Perdeu por 101-99, sexta derrota de Dallas na temporada. A terceira derrota nos últimos 4 jogos. O Dallas hoje ostenta a pior campanha do Oeste, pô. Na verdade, não é a pior isolada, porque tem o Pelicans que tem a mesma campanha. Mas, mano, muito ruim, cara. Muito ruim o Dallas. Uma decepção tremenda. Dallas, Orlando, pra mim são as duas maiores decepções da temporada, assim, disparadas. Disparadas as duas maiores decepções. Mas o Dallas é ainda mais, né? Beleza, tem a questão do Curry que tá fora, a lesão do Anthony Davis, mas, mano, era pra esse time estar jogando muito mais, cara. Muito mais. São 6 derrotas em 8 jogos, pô. 4 derrotas em casa.
Tipo, a única notícia boa que Dallas teve ontem foi o Cooper Flag, que foi lá, jogou bem, 20 pontos, 9 rebotes, beleza, mas... Mano, situação feia, tá? E o Cooper Flag falou sobre, né? Deixa eu pegar aqui a declaração dele. O Cooper Flag falou sobre essas derrotas de Dallas. Olha o que ele falou. Aqui, ó. Olha o menino. Abre aspas. Essa é a primeira vez na minha vida que perco tanto assim. Ninguém na equipe está feliz. Estamos claramente tentando manter a cabeça no lugar, sabemos que ainda faltam muitos jogos e que é o início de uma temporada. Mas falando por mim, não é nada divertido entrar numa sequência de derrotas, então gostaríamos de mudar isso e, com sorte, começar a caminhar na direção certa. Então, assim, pelo menos tá incomodado, né? Pelo menos ele tá incomodado, pelo menos o time tá incomodado, mas, né, estar incomodado não é o suficiente, né? Dallas precisa dar uma resposta. E até agora não deu. O time tá jogando mal, performando mal. Feio, hein? Feio demais a situação do nosso querido Dallas Mavericks. E o Pelicans, né, pô? Foi lá, venceu, vitória boa, assim, né? Pra dar uma moralzinha. Mas o Pelicans também é outro que tá num buraco também que... Meu Deus do céu, hein? Ó, vamos lá. Seguindo, a gente teve Denver vencendo o Miami Heat por 122-112. Miami Heat que acabou perdendo, né, o Bam Adebayo durante o jogo. Ele teve um problema no pé, sofreu uma lesão no pé, saiu e não voltou mais. E aí, sem Bam Adebayo, jogando no Colorado, com o Nikola Jokic, naquelas noites de Jokic, ficou difícil para o Miami Heat, né? Jokic veio para um triple-double de 33 pontos, 15 rebotes e 16 assistências. Nikola Jokic, que embalou seu quinto triple-double na temporada. São 5 triple-doubles em 7 jogos, tá? Se você pega o resto inteiro da NBA, o resto da NBA tem 5 triple-doubles. O Jokic sozinho tem 5. É um absurdo, cara. É um absurdo o que esse cara tá fazendo. No terceiro quarto, isso é maluquice. No terceiro quarto, o Nikola Jokic foi responsável por 21 pontos do Denver. Seja pontuando, seja dando assistências. Foram 9 pontos e 5 assistências do Jokic. O time do Heat inteiro, no terceiro quarto, marcou 26. Cara, é assustador, velho. Enfrentar o Nikola Jokic quando ele tá nesse nível é uma pica. E o problema é que ele tá sempre nesse nível, né? De vez em quando, numa marcha um pouquinho mais lenta, mas mesmo na marcha lenta, ele é absurdo, cara. É o melhor jogador de basquete do planeta, acho que não tem o que falar. Não é o melhor da temporada, tá? Mas é o melhor jogador de basquete que o planeta tem. É um absurdo e com ele nesse nível não tem jeito. Mais uma vitória de Denver, quinta vitória de Denver na temporada. E o Heat sofrendo sua quarta derrota, né? Então, é isso. Vamos aqui para os jogos da madrugada. A gente teve San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers, né? O Lakers venceu o San Antonio lá em Los Angeles por 118-116. Lakers sem LeBron, sem Austin Reeves, foi lá, conseguiu um grande resultado num jogo feio, assim, não um jogo feio do Lakers, mas um jogo feio no geral, né? Um jogo muito travado por conta da arbitragem, muitas faltas, foram mais de 60 faltas marcadas, cara. Foi duro assistir esse jogo, viu? Foi duro ver esse jogo, mano. Muita faltinha besta. Tipo assim, o terceiro quarto, mano, pareceu que o terceiro quarto durou 2 horas, pô. Nossa senhora, muito ruim, jogo travado, a arbitragem não deixando o jogo acontecer. Tipo assim, ver o Luka Doncic jogar do jeito que jogou valeu a pena? Valeu, é sempre bom ver o Luka, ainda mais o Luka jogando do jeito que jogou, 35 pontos, 9 rebotes, 13 assistências, foram 5 roubos de bola pro Luka, cara, o Luka jogou pra caralho ontem, pra caralho. Matou a bola de 3 ali que botou o Lakers na frente no quarto período. Então beleza, foi legal ver o Luka, mas o Ayton também jogou muito bem, mais um grande jogo do DeAndre Ayton. DeAndre Ayton motivado, né? Mas, mano, dureza, cara.
Dureza. O jogo terminou 3h30 da manhã, não foi? Nossa, mano, foi duro. Mas, enfim. É isso, né? Essa é a arbitragem da NBA. A arbitragem que estraga um embate entre Luka e o Wembanyama. A arbitragem conseguiu estragar um jogo desse. Foda. Pelo menos teve o Luka jogando pra caralho. O final do jogo foi legal, né? O final do jogo teve entretenimento, né? Teve o Marcus Smart quase entregando a paçoca. Teve o Champagne errando, né? Os 2 lances livres que poderiam ter levado o jogo pra prorrogação. Graças a Deus não foi pra prorrogação. Aguentar mais minutos desse jogo ontem ia ser dose, né? Então ainda bem que o Champagne errou. Desculpa a torcida do Spurs, mas ainda bem que ele errou os lances livres, porque tava foda. Mas enfim, no fim, pro Lakers, pouco importa se o jogo foi feio, se o jogo foi bonito, o importante é a vitória. Lakers embalando sua 7ª vitória na temporada, Lakers em 2º lugar na conferência, hein? Olha aí, hein? Olha o Leicão. É, rapaz. Quem duvidou, duvidou, hein? Ainda bem que eu nunca duvidei. Ainda bem que eu nunca duvidei do gigante. Duvidar do gigante de Los Angeles? Jamais. Jamais. Mas falando sério, cara, o Lakers tá surpreendendo demais, mano. Em meio a lesões, em meio a desfalques, cara, o Lakers tá vencendo, mano. Tá vencendo. E o Luka jogando um absurdo, né, velho? O Luka ontem, cara, 35, 9, 13, velho. Puta que pariu. São 40 pontos de média pro Luka. 11 rebotes, 9,2 assistências, 2 steals de média. Ou seja, tá jogando demais no ataque e tá defendendo muito. O Luka é um dos jogadores que mais está limitando os seus adversários no perímetro, cara, nessa temporada. Limitando no sentido de porcentagem de arremesso convertido. Ele tá defendendo muito, cara. Muito. E no ataque é brincadeira o que esse cara tá fazendo. Né, o Luka se tornou apenas o 2º jogador na história da NBA com mais de 200 pontos marcados nos primeiros 5 jogos de uma temporada, mano. O outro, se não me engano, é o Will Chamberlain. É assustador, cara. O começo de temporada do Luka é assustador. E ontem teve jeito, jogou demais. DeAndre Ayton jogou muito bem também. O Marcus Smart, apesar das cagadas e dos arremessos bizonhos que ele tentou, o Smart ele acabou sendo um cara importante pra vitória, né? Cavou 3 faltas em cima do Wemby, o Wemby que foi ejetado do jogo, né? Faltando ali uns 3 minutos mais ou menos pra acabar, ele cometeu a 6ª falta, o que fudeu de vez com o Spurs, porque se já tava ruim com ele, porque o ataque do Spurs tava totalmente engasgado, né? E a defesa do Spurs ontem também tava qualquer parada. Defesa de garrafão do Spurs vem sendo um problema aí nos últimos jogos, né? Muito por conta, né, das lesões também. E aí, a partir do momento que o Wemby foi ejetado, aí o Spurs também... Tipo assim, o Spurs só teve chance de ganhar o jogo por conta da cagada do Smart naquele fundo bola. Essa é a verdade. Porque, assim... O Spurs ontem jogou mal, cara. Não foi um bom jogo do Spurs. Mérito da defesa do Lakers, que fez um trabalho excelente. O Lakers limitou muito bem o Wemby. O Wemby que nos últimos 2 jogos, né, acumulando atuações bem abaixo. Ele mesmo falou sobre isso. Vou pegar aqui as aspas do Wemby. Ó o que ele falou sobre os jogos contra Phoenix e contra o Lakers ontem, ó. Cadê aqui, ó? Abre aspas. O jogo parece rápido agora. As dobras estão vindo mais rápido do que nunca. Pessoalmente, nunca vi esse tipo de defesa das equipes. À medida que progredimos como equipe e individualmente também, os adversários têm aumentado a sua intensidade defensiva. Sinceramente, não se preocupem. É apenas uma questão de encontrar o que funciona melhor e há coisas óbvias que podemos corrigir imediatamente, né? Crédito aqui pro Coast to Coast, que traduziu a fala do Wemby. E de fato, cara, você pega aí a defesa que Phoenix e que Lakers aplicaram contra o Wemby, cara, o Wemby não conseguiu jogar, mano. O Wemby não conseguiu jogar. Toda hora sofrendo com dobras, toda hora sofrendo com blitz, sendo obrigado a tomar decisões mais rápidas e muitas vezes essas decisões não estão sendo bem tomadas. Tá errando, né? Errando arremesso que não dá pra errar. Pô, ontem teve uma bola no 4º período que ele ficou no matchup com o Smart, pô. O Smart que é 1 metro menor do que o Wemby. Ele errou, pô.
Não dá pra errar arremesso em cima do Marcus Smart. Você sendo o Wembanyama, você não pode errar, pô. Depois teve uma em cima do Luka também, que ele errou. Então, assim, para além das defesas estarem fazendo um trabalho muito bom em cima do Wemby, e de fato estão, cara, o Wemby também não tá jogando bem, cara. O Wemby também não tá legal. Não tá legal. E aí, mano, resultado é esse. Mais uma derrota para San Antonio. Segunda derrota e mais uma vitória para o Leicão, cara. Leicão em grande fase. Em grande fase. E em breve deve ter a volta do velho, né? Charania soltou hoje atualizações sobre o LeBron. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó o que o Charania soltou. Atualizações sobre LeBron James. Postagem do Matchup Brasil. Ele foi liberado para treinar com contato e será reavaliado em 1 a 2 semanas. O próximo passo agora para o retorno é acelerar o processo nos treinamentos de 5 contra 5. LeBron não vai viajar com o elenco para a sequência de 5 jogos fora de casa. Ele seguirá em Los Angeles no processo de recuperação e preparação. A previsão ainda é de que o jogador fará sua estreia na temporada lá pelo meio de novembro. Então daqui a algumas semanas, né, meio de novembro, a gente está falando de 2 a 3 semanas. O Lakers deve ter a volta do LeBron, cara. E aí, né, é uma injeção de talento considerável, né? Considerável. Né? Você pega um time que tá dando certo, que tá funcionando, que tá encaixado e adiciona o LeBron James. É, filhão. É, filhão. Leicão vem forte. Não sei por quanto tempo que o Lakers vai manter essa boa fase. Não sei por quanto tempo o Aiton vai continuar entregando. Mas se o Lakers mantiver o que vem fazendo, né, com o J.J. Redick fazendo um bom trabalho, com o Luka jogando nesse nível, com o Reeves jogando nesse nível, com o Aiton jogando nesse nível, e com o LeBron voltando minimamente bem, Leicão pode se consolidar legal nesse top 3 do Oeste até o fim de dezembro, hein? E aí se vai manter depois do All-Star, não sei, mas pode se consolidar. O que pra mim vai ser uma surpresa. E aí eu não tenho problema em falar, gente. Eu não esperava o Lakers jogando desse jeito. Ah, Luiz, fala agora, tá calando sua boca. Realmente, cara, eu não esperava. Eu não esperava. E agora, Luiz, você vai falar? Vou falar que o Lakers tá jogando bem. Ponto. Vocês acham o quê? Que eu vou... Assim, a impressão que eu tenho é que a galera acha que eu fico puto quando eu erro numa previsão. Gente, acontece, é previsão. Eu não sou o Nostradamus. Eu não vou acertar. Eu dou minha opinião. Baseada no que eu vejo, no que eu espero. Se eu vou acertar ou errar, beleza, acontece. Eu não fico puto, gente. Ah, o Luiz deve estar puto do Lakers tá jogando bem. Pelo amor de Deus, né, gente? Caralho. Acho que não. Eu fico puto quando a galera chega nos comentários achando que eu tô puto. Eu fico puto com a galera achando que eu tô puto. Ah, e aí, Luiz? Calou sua boca, hein? Não, realmente, tá jogando bem o Lakers. Caralho, de boa, gente, acontece. Eu acerto previsões e erro previsões. É isso. E nem são previsões, é prévia, é achismo. Entendeu? Porra, caralho. Enfim, é isso. O Lakers tá jogando bem. 7 vitórias em 9 jogos. Luka tá jogando pra caralho. Se o Luka continuar jogando pra caralho assim, vai ser difícil ele não pegar o MVP, né? Hoje meu voto ainda seria Giannis, mas, cara, o que o Luka tá fazendo é absurdo, mano. Se ele ficar sem se machucar, se ele não perder tanto jogo e manter esse nível, porra, mano. E o Lakers tiver uma campanha pica como vem tendo, cara, o Luka é favoritaço MVP. Hoje eu ainda daria o prêmio pro Giannis. Daria pro Giannis. Mas o Luka, mano, a cada jogo ele torna a decisão dos votantes mais difícil. Ele tá jogando pra caralho, mano. É absurdo o começo de temporada do Luka, mano. É absurdo. Enfim. Vamos aqui acelerar pra encerrar, porque o programa já tá ficando bem maior do que eu planejava. A gente teve ontem o último invicto caindo, né? O gigante Oklahoma jogando lá no Moda Center, vindo de back-to-back contra o Clippers.
Tomou uma viradaça pro Blazers, né? O KC que chegou a liderar por 22, né? Chegou a liderar por 22. Acabou tomando a virada pro Blazers. O Blazers conseguiu uma vitória enorme, 121-119. Né? O KC abriu 22 no segundo período. O Blazers foi lá, respondeu antes do intervalo com uma run de 16-2, baixou a diferença para 1 ou 2 pontos indo para o intervalo. Aí no terceiro quarto, o Thunder abriu 14 ou 15 pontos. O Blazers foi lá e respondeu de novo. E aí no último período, cara, o Blazers não teve jeito. O Blazers foi lá, virou com o Drew Holiday. O Thunder conseguiu se recuperar ainda, o Aaron Wiggins, né, aparecendo bem ali no quarto período, a Jai Mitchell também. Só que aí, no fim, ali o Holiday de novo apareceu bem para colocar o Blazers 3 pontos na frente, faltando ali, né, pouco tempo para acabar o jogo. Teve, né, o lance do Isaiah Joe ali no final, que na arbitragem inicialmente tinha dado falta para 3 lances livres, o que permitiria que o Oklahoma empatasse o jogo. Só que aí depois na revisão foi visto que o Isaiah Joe estava com o pé na linha, foi dado 2 lances livres para ele. Ele acertou o primeiro, errou o segundo de propósito, o Robert Williams foi lá, pegou o rebote e o Blazers garantiu essa vitória. Uma vitória que encerra, cara, um jejum, mano, colossal. Eu não tinha muita noção desse jejum. O Blazers não vencia Oklahoma desde 2021. Desde 2021. O Blazers não sabia o que era vencer o Oklahoma. A última vitória do Blazers contra o KC foi a do game winner do Lillard. Né, pra cima do Paul George, aquele fatídico game winner do Lillard. Aquela foi a última vitória do Blazers, mano, contra o OKC. Eram 16 jogos seguidos que o Thunder vencia o Blazers, mano. Então, além de desbancar o último invicto, o Blazers quebrou um dos maiores tabus, uma das maiores freguesias da NBA atual. Cara, vitória gigante do Blazers de Thiago Splitter. O splitterismo fazendo mais uma vítima. Venceu Denver, venceu o Golden State, venceu o Lakers e agora venceu o Oklahoma, mano. Porra, o splitterismo, ele é absurdo, né? E agora que eu fui vítima do splitterismo, agora eu sei o que... Agora eu sei como é que é. Mas ele é bom, viu? Te falar, Thiago Splitter é muito bom. Ontem a gente viu uma evolução ofensiva muito boa, né, cara? O Blazers que vinha de um jogo que arremessou 9 de 40 para 3, cara, ontem arremessou 19 de 43. Tipo, melhorou muito no ataque, um time absurdamente resiliente, buscando a virada, se aproveitando, né, da queda física que o Thunder teve no quarto período, fruto do desgaste dos últimos jogos, né? Isso tem que ser levado em consideração, não é passada de pano, é só constatação de um fato. O Thunder realmente chegou morto no quarto período. O Blazers foi lá, botou intensidade e se aproveitou disso. Então, cara, é um time bem treinado, é um time oportunista, é um time que se você vacilar, ele vai te pegar. Tem jogadores individualmente muito bons, Deni Avdija, Jeremy Grant, Drew Holiday, os 3 foram absurdos ontem. Deni Avdija com um duplo-duplo de 26 pontos e 10 rebotes. Então, mano, é um time que tem que ser muito respeitado, cara. Muito respeitado. Jogando em casa, são 3 vitórias em 5 jogos, são 5 vitórias na temporada. O splitterismo é real, gente. O splitterismo é real. E o OKC, cara, perdeu, beleza, uma hora ia perder. Que bom que foi pro Thiago Splitter, né? Que bom que foi pro Splitter, né? Imagina se o Thunder me perde a invencibilidade pro Lakers, pô. Porra, eu não ia fazer vídeo, pô. Aí o que a Laker Nation ia cair matando é brincadeira. Então, graças a Deus, foi pro Blazers, que é uma torcida mais de boa, né? Com o Thiago Splitter, o que me fez não ficar puto com o Thunder ontem foi ter perdido pro Splitter. Que aí eu fico feliz pelo Splitter. Porra. Entendeu? Se fosse pro outro time, eu ia ficar puto. Agora pro Blazers, mano. Tamo junto. Mas é isso, cara. Uma hora ia perder. Perdeu ontem. O Shai, apesar dos 35 pontos, não foi um grande jogo dele. Gostei muito do Jai Mitchell. Gostei muito do Aaron Wiggins, mas... Enfim. É igual eu falei. Uma hora ia perder e que bom que foi pro
pro Thiago Splitter. E outro que perdeu ontem foi o Golden State, né? Jogando fora de casa, o Golden State perdeu pro Sacramento Kings por 121-116, numa grande atuação do esnobado Russell Westbrook. Rapaz, o chutado Russell Westbrook jogou pra caralho ontem, 23 pontos, 16 rebotes, 10 assistências pro Russell Westbrook. Triple-double pro homem, ele que quase não gosta de triple-double, né? Conseguiu mais um, eficiente pra caramba ontem, 9 de 13 nos arremessos, 3 de 4 no perímetro, muito bem na defesa. Esse que foi o triple-double de número 204 na carreira dele. E detalhe, com os 16 rebotes que ele pegou ontem, ele se tornou o armador com mais rebotes na história da NBA. Ele superou o Jason Kidd, que tinha 8.725, ontem o Westbrook chegou a 8.734, e se tornou o maior armador reboteiro da história da NBA. Isso é muito relevante, mano. Isso é muito relevante. O Russell Westbrook, ele é absurdo, cara. Um jogador gigante que, né, vive aí, né, o crepúsculo da sua carreira. I wanna see me here. Desculpa, falei crepúsculo, me deu gatilho. Eu tenho a pele de um assassino, Bela. Enfim. Mas ele tá no crepúsculo da sua carreira, mas ainda assim, cara, é um jogador útil pra caramba. Admito que eu não entendi como que ele ficou tanto tempo sem time, como ninguém aproveitou ele. Que bom que Sacramento apareceu, e ontem Sacramento com certeza ficou muito feliz de ter apostado no Westbrook, porque foi por conta dele que o Kings conseguiu a vitória. Terceira vitória do Kings na temporada. Quarta derrota do Golden State Warriors, a quarta como visitante. Golden State que não vem sendo um bom visitante, vem sendo um mandante absurdo, mas fora de casa não tá muito bem. Pelo Warriors vale um destaque pro Will Richard, né? Menino Will Richard, que vem tendo bons minutos na temporada. Cara, ontem jogou muito bem, viu? 30 pontos pra ele, melhor jogo dele na temporada. Então, se tem algo de positivo que o Golden State pode tirar do jogo de ontem, é o menino Will Richard, que vem se mostrando um cara bem útil, né? Potencial aí bem interessante pro Golden State explorar, né? Para além dele, Moses Moody, 28 pontos, jogando pra caralho o Moses Moody. Kuminga também jogando muito bem. Ontem o Golden State estava bem desfalcado, é importante contextualizar. Tava sem o Curry, tava sem o Draymond Green. Obviamente com eles o jogo poderia ter sido diferente, mas eu também não quero tirar mérito do Kings. Kings mereceu demais a vitória. Kings que também estava desfalcado, tava sem Zach LaVine, né? Tava sem o Domantas Sabonis, então assim, ambos estavam desfalcados e o Kings foi lá e conseguiu a grande vitória. Jimmy Butler também não jogou, tá? Jimmy Butler também não jogou, importante falar. Enfim, é isso, minha gente. Pro episódio de hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se saiu alguma notícia que vale a pena ser comentada. Mas eu acho que eu já passei por tudo, né? Falei sobre a lesão do Kessler, falei sobre Ja Morant. É isso. Teve a parada do Spoelstra, né, mano? Não sei se eu posso mostrar esse vídeo, senão eu... Deixa eu... Cara, a parada do Spoelstra foi loucura, né, mano? A casa dele pegou fogo, né, velho? A casa dele pegou fogo, velho. Foi doideira. Deixa eu ver se eu acho o vídeo. Aqui. Duro que é CNN. A CNN vai me dar vai me dar strike certo. Mas enfim, cara. A casa do Spoelstra pegou fogo. Graças a Deus não houve vítimas, né? Que é bom. Mas loucura, né, cara? Mansãozaça pegou fogo, velho. Ainda não tem notícia aqui sobre o porquê que rolou o incêndio, o que aconteceu. Mas, cara, doideira, velho. Doideira, mano. Tomara que tudo dê certo. Tomara que tenha seguro, né? Com certeza a casa dele tem seguro, né? O Spoelstra não ia ter uma casa sem seguro. Mas, enfim, doideira, mano. Doideira essa parada do Arco Spoelstra. Mas, enfim. É isso, gente. Mais tarde, à noite, vai ter Power Ranking da NFL, tá? Vai ter atualização do nosso Power Ranking. Era pra ter saído ontem, só que por conta da Trade Deadline,
acabou que eu não consegui gravar Trailer Line da NFL, né, no caso. Não deu pra gravar o Power Rank, mas hoje vai ao ar o Power Rank da NFL, vai sair lá pelas 9, 9h30. Então fica ligado. Hoje eu não vou cobrir a rodada, tá, gente? Só vai ter um jogo, que é Phoenix e Clippers. Eu vou assistir, se valer a pena eu faço um vídeo, mas acho que eu vou deixar pra falar sobre esse jogo amanhã. E aí eu junto outras coisas pra falar. Hoje eu tô querendo tirar um cochilinho aí mais cedo, que tá foda ontem, mano. Ontem eu dormi 4h30 da manhã, pô. Porque terminou o jogo eu fui gravar ainda. Porra, tá foda, filho. Hoje eu vou tirar aí uma sonequinha mais cedo. Então a gente se vê amanhã, tá? A gente se vê mais tarde com o Power Rank da NFL e amanhã com mais conteúdo sobre NBA. Fica a recomendação para você assistir o Switch Convida dessa semana. Eu conversei com o Robert, lá do The Playoffs. Papo bem bacana sobre criação de conteúdo. Vale a pena, saiu hoje, então vai lá ver. E valeu, minha gente. Usa o cupom SWITCH10 na Centauro. Não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal. Beijo no seu coração e tchau.